Aleluia! Quero iniciar nessa manhã orando. Pai, cremos que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Cremos que o Senhor sabe de tudo o que acontece com cada ser humano aqui na terra. Cremos, Senhor Deus, na soberania. Cremos, Senhor Deus, na onipresença. Tu estás aqui conosco. Cremos, Senhor Deus, na onipotência. O Senhor é Deus forte. Não há impossível para o Senhor. Por isso, nesta manhã, ao meditar na Tua palavra, nós nos entregamos a Ti. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, trazendo clareza, entendimento, trazendo, Senhor Deus, discernimento e revelação. Qual é o nosso verdadeiro estado? Como nos encontramos verdadeiramente nesta manhã? Fala conosco, papai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 10. E o tema da nossa mensagem hoje é os sofrimentos de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo também serve como modelo para os cristãos. E nós vamos tirar lições preciosas através dos sofrimentos de Paulo, lições que são aplicadas às nossas vidas. Notem, irmãos, que neste capítulo, do verso 1 até o verso 6, Paulo teve uma experiência gloriosa, ele teve um êxtase. Ele teve visões e revelações do Senhor. E aí, então, a gente vai para o versículo de número 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor. 3 vezes pedi a Deus. 3 vezes pedi que o afastasse de mim. Então, ele me disse, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós vemos aqui, depois daquele momento glorioso que Paulo teve de subir aos céus, ele fala da sua fraqueza, ele fala do seu sofrimento. E nós vamos aprender aqui com os sofrimentos de Paulo. Primeira coisa, o sofrimento é inevitável. O sofrimento é inevitável. É impossível passar por essa vida sem sofrer. Como a gente, humanamente falando, gostaria. Mas é impossível, porque o sofrimento é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, nós passamos pelo sofrimento. Muitas vezes um só, muitas vezes 2, 3 ao mesmo tempo. Muitas vezes está acabando um, já está vindo outro. O sofrimento é inevitável. Então a gente tem que ter isso na nossa mente, no nosso coração. Não adianta lutar contra isso. Existe um falso evangelho que prega contra, tenta eliminar o sofrimento, e tem até pessoas que se auto-enganam, mas ele está ali. Você sabe, não é? Do que eu estou falando. O sofrimento é inevitável. A palavra aqui para espinho, no verso 7 diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza,
das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Esse espinho aqui é usado só uma vez, aqui no grego, escolops, é uma farpa, é um pedaço pontiagudo de madeira. Você já enfiou uma farpa no dedo? A gente não sossega enquanto não tira a farpa. Por exemplo, uma farpa na mão, no dedo. Você vai pôr a mão no bolso, enrosca. Você vai vestir, enrosca. Você deitado, enrosca. Não tem como. Está ali, perturba, perturba, perturba. Eu lembro que quando criança, com uma farpa, geralmente bambu, para fazer vara de pescar, etc. Minha mãe colocava a gente sentado no colo dela e aí a gente chorava, porque ela vinha com uma agulha maior que a farpa e ela ia cutucando do lado, lembram disso? Já aconteceu com você? Cutuca, faz um buraco ao redor para poder chegar, muitas vezes um negócio minúsculo. E Paulo está com essa farpa, esse espinho na carne, não é? Então, existem muitas ideias, muitos pensamentos acerca do que seria esse espinho na carne de Paulo. Então existem muitas explicações, muitas ideias, mas nenhuma resposta conclusiva que a gente possa falar, era isso. Mas então vamos trabalhar um pouquinho em cima de algumas ideias, só para a gente abrir o leque para talvez alguma delas tocar no nosso coração, né? Calvino, ele dizia que eram perturbações espirituais, né? Causadas pela natureza pecaminosa, vinha tormentos da tentação, opressão maligna, não possessão, opressão maligna. Então ele via esse espinho na carne somente nessa área de perturbações espirituais. Já Lutero, ele acreditava que eram perseguições e oposição. Paulo ia, lembra, de cidade em cidade, e ele dizia, chegava lá, já tinha os opositores. Chegava lá, já tinha os judaizantes. E muitas das vezes esperavam ele com um pau na mão. E ele começava a pregar e ele era surrado, ele apanhava. Então, Lutero acreditava que era uma perseguição, oposição. E essa oposição vinha tanto dos judeus, que eram os patrícios de Paulo, como dos gentios. Então Paulo podia até escolher de quem ia apanhar, não é? E muitas vezes, sem escolher, ele apanhava, sabe? Seria mais ou menos um torcedor estar entre duas torcidas, Palmeiras e Corinthians. E apanhar tanto dos corintianos quanto dos palmeirenses. Ele apanhava todo mundo. Então Lutero acreditava que era essa oposição, essa perseguição. Há também aqueles que acreditavam que eram enfermidades físicas. Paulo, ele não parava de cidade em cidade, mas Paulo apresentava deficiência física. A saúde de Paulo era limitada. Isso nunca bloqueou Paulo de exercer o ministério. Muito pelo contrário, Paulo ia embora. Então, olhando, analisando, alguns entendidos acreditam que Paulo tinha até epilepsia. Também fica claro na palavra de Deus aqui que o Paulo, ele tinha dificuldade no falar, ele tinha muito conhecimento. Mas aqui, nessa igreja em Corinto, o pessoal até debochava dele. Falava, escuta, de longe você parece o tal, o crente espiritual. Mas de perto as suas palavras são... Então ele tinha dificuldades, não é? Paulo também, pelos estudiosos, acreditam que ele tinha uma dor de cabeça, que a gente chama hoje de enxaqueca, tremenda, que o perturbava. E também ele foi acometido de febre amarela. E certamente ele tinha uma deficiência visual. Sofrimento físico, não é? Coisas que humanamente era para limitá-lo, mas ele entendeu aqui algo que nós precisamos entender. Sofrimento, ele é inevitável. O segundo ponto, o sofrimento é indispensável.
Não dá para a gente falar, vou dispensar o sofrimento. Ele é necessário. Jesus, o nosso exemplo maior, em Hebreus capítulo 5, verso 8, diz, embora sendo filho, Jesus, né? Aprendeu a obediência, Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que coisa tremenda! O próprio Senhor Jesus aprendeu através do sofrimento. Então eu tenho que entender que o sofrimento é indispensável. Nós precisamos do sofrimento. E por que aqui nessa questão, o que Paulo fala? Por que é indispensável? Vamos no verso 7 novamente. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, está percebendo como é indispensável? Porque senão Paulo sabia as revelações e pela ação do diabo, ele ia ficar orgulhoso. Tive tantas revelações. Já viu aquele crente? Irmão, tive um sonho profético. Irmão, através dessas mãos que Deus me deu, eu tenho efetuado milagres. A pessoa estava ali morrendo e eu impus as mãos sobre ela. Então Paulo entendeu que ele precisava desse espinho para não se ensoberbecer. E ele diz assim, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Queridos, não é o diabo, é o Deus de Paulo, que usa, se necessário, até o diabo, para que a gente saiba ficar no nosso devido lugar. Coisa fantástica, coisa maravilhosa. Então, por que esse sofrimento é indispensável? A primeira coisa, para evitar o orgulho, conforme nós vimos aqui. Evitar orgulho. Segunda coisa, para gerar maior dependência de Deus. Olha o verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E na terceira vez, Deus falou com ele, porque se Deus não tivesse falado com ele, Paulo estaria até o dia de hoje falando, Senhor, afasta de mim. Senhor, afasta de mim. Lembra de Cristo Jesus? É errado pedir para que Deus tire? Não. Mas se Deus falar assim, a minha graça te basta. Então eu preciso entender que o sofrimento é uma ferramenta maravilhosa que Deus usa para tratar conosco. Para tratar conosco, para que depois a gente possa ser usado por Ele. Então o sofrimento é indispensável para evitar orgulho, para gerar dependência de Deus, em terceiro lugar, para mostrar a suficiência da graça de Deus. Olha o que Deus disse, verso 9. Então Deus me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Deus mostra para Paulo que a graça dele basta, que não precisa eliminar o sofrimento. Paulo precisa aprender, como eu preciso, como você precisa aprender, que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Em quarto lugar, por que o sofrimento é inevitável? Para trazer fortalecimento de poder. Na continuidade do verso 9, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo entendeu, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu que o sofrimento o tornou fraco, e a graça de Deus é suficiente. E nessa fraqueza, o poder de Deus se estabelece. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Aí a gente fala, Senhor, então pode deixar o sofrimento, obrigado. Está doendo, papai, mas a tua graça é suficiente, né? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. A gente vive buscando ser forte. E Deus aqui ensina a lição de que o ser fraco
é que nos torna fortes, não em nós mesmos, mas em Deus. Então nós vimos que o sofrimento é inevitável, nós vimos que o sofrimento é indispensável, e agora nós vamos ver o ponto 3, o sofrimento é instrutivo. O sofrimento nos ensina. Você quer queira, quer não, você está matriculado na escola do sofrimento. Aleluia! A continuidade do verso 9 e o verso 10. De boa vontade. Olha, Paulo não está falando assim, tá bom Deus, mas eu vou ficar aqui bicudo. Eu não estou aceitando muito bem. Não, de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer, alegria, júbilo, aonde? Nas fraquezas. Ele aprendeu a lição. O sofrimento traz lições preciosas na nossa caminhada. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você já sentiu prazer na fraqueza? Nas injúrias. Paulo está falando, eu sinto prazer nas injúrias. O pessoal está falando mal dele, nas necessidades. Está sendo perseguido nas perseguições, nas angústias. Sabe o que é angústia? Muitas vezes, ali no dia que antecede a pregação, eu sou tomado por uma angústia, não tem explicação, não é por algo externo que esteja acontecendo, mas aquela angústia entra, dói, machuca. Mas eu sei, eu aprendi que Deus está produzindo algo. Deus vai fazendo a mensagem crescer dentro do nosso coração através da angústia. A gente vai ficando angustiado. Então hoje eu já não fico mais reclamando. Eu tenho que aprender mais ainda. Tenho que aprender não só não ligar para a angústia, mas sentir prazer na angústia. Por quê? Por amor de Cristo. Olha a lição que ele aprendeu. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Ele aprendeu a lição. Então o sofrimento, ele é instrutivo. Ele nos ensina. Você tem passado por sofrimento? Eu tenho uma boa notícia para você. Como conclusão, né? O sofrimento é passageiro. Amém. Quando a gente está no sofrimento, parece que nunca mais vai acabar, não é assim? Mas quando passa, a gente olha e fala assim, nossa, já passou, foi tão rápido. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Porque ele vai passar. Está doendo, está apertando, está machucando, você está enfermo, você está com problema espiritual, você está com problema na emoção, na mente, mas acredite, vai passar. E se não passar no período aqui na terra, vai chegar o dia que Jesus vai vir te buscar e vai acabar tudo. Deus vai te dar um corpo novo, uma alma totalmente restaurada, um espírito vivo diante de Deus. Acabou todo o sofrimento. Aleluia! Ali em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, diz assim, e não somente isto, Romanos 5, 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o sofrimento nos leva a essa escada do aprendizado. A gente está no meio da tribulação e a gente vai sendo trabalhado cada vez mais e mais
por Deus. Amém? Alguma área de sua vida que está sofrendo? Dê glória a Deus. Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Esse já está lá dando glória a Deus, lá em cima com Deus, né? Eu quero só citar agora, como conclusão, eu achei muito interessante, Charles Stalin, ele tem um livro que chama Como Lidar com o Sofrimento. Eu vou passar rapidamente, se você quiser, depois eu passo para você. Não queira anotar que eu vou ser bem breve nisso. 10 princípios aqui. Primeiro, há um propósito divino em cada sofrimento. Não é à toa. Ninguém sofre à toa. Estou sofrendo porque eu não sei. Não. Há um propósito divino em cada sofrimento. A segunda coisa, é possível que Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Pode ser que Deus mostre o porquê. Também pode ser que Deus não mostre. Mostrando ou não mostrando, nós não podemos nos rebelar contra Deus, nem contra o sofrimento, visto que é Ele que permite. Terceira coisa, Deus nunca nos repreende se perguntarmos por quê, ou se pedir a Ele que remova o sofrimento. Lembra, teve uma época, não pergunte para Deus por quê, pergunte para quê. Queridos, eu posso perguntar para quê e eu posso perguntar por quê também. Lembra lá no livro de Salmos? Quantos salmistas falam, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não é errado. E não é errado você pedir para Deus tirar o sofrimento, porque senão Jesus teria errado. Né? Lá no Getsemane, se possível for, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Então não há nada de errado nisso. Né? O sofrimento pode ser um dom de Deus. É interessante isso, né? Dom é presente. Você pode imaginar recebendo de Deus um presente? Qual o presente que você recebeu? No aniversário Deus me deu um presente. Que presente? Um sofrimento novo. Como é contrário, né? A nossa mente racional, humana, né? Mas para quem entende o sofrimento, fala, obrigado, papai, porque o Senhor está permitindo que eu aprenda isso ou aquilo outro, ou o Senhor está não permitindo que eu faça uma coisa errada na vida, etc, etc. Quinto lugar, Satanás pode ser um agente do sofrimento. Lembra lá, Jó? Deus usou quem? O diabo foi lá e falou assim, deixa eu tocar, toda aquela história que nós sabemos, né? Então Deus usa até o diabo. Eu lembro de uma historinha que Miriam, minha esposa, contava, né? De que uma pessoa estava com um problema, precisando de alimento, e era crente. E ligou lá num programa, né? E falou assim, olha, eu estou precisando de alimento, etc, etc, programa de rádio. E daí uma pessoa lá, seguidora de Satanás, falou, deixa comigo. Chamou um rapaz, mandou fazer uma compra, não só de cesta básica, né, uma compra grande, e mandou levar lá para o crente. E o cara chegou lá na casa do crente, e quem mandou, aquele homem mandou falar assim, o diabo mandou entregar isso aqui para você. Aí a pessoa foi, o entregador foi, chegou lá na casa do crente, né? O crente deu glória a Deus, pulou de alegria, e o entregador falou assim, o diabo mandou entregar isso para você. E aí o crente começou a dar mais glória a Deus ainda. O cara não entendeu, falou, o que você não entendeu? Ele falou, entendi. Ele falou, quando meu Deus manda, até o diabo obedece. E é assim, Deus usa até Satanás como agente de sofrimento. Em sexto lugar, Deus nos conforta em nossas adversidades. Queridos, Deus fala assim, a minha graça te basta. Ouvir isso de Deus, mesmo com o sofrimento, a gente recebe como se fosse uma anestesia geral, não é? A graça de Deus inunda nosso coração. E mesmo muitas vezes com a dor, com a dificuldade, a enfermidade, o problema, seja lá o que for, o sofrimento, a gente fala, aleluia, Senhor, seja feita a tua vontade. Em sétimo lugar, a graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento.
Nós precisamos aprender isso, amados. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar questionando, murmurando, Deus, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Fala, Senhor, obrigado. E a gente permite, e Deus vai nos enchendo com o favor imerecido, com a graça. E isso nos basta. Em 8º lugar, pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. Por quê? Porque ainda tem lições a serem aprendidas. E se Deus tirar o sofrimento, o que acontece? A gente vai pecar, a gente vai falhar, a gente vai fazer coisa que não deva fazer. Então pode ser que Deus fale, não, vai ficar mais um tempo. Né? É a história de Jó ilustra perfeitamente tudo isso daqui. Chegou lá no final, o que aconteceu? Deus deu 2 vezes mais, retribuiu. Mas é no momento de Deus. Não é quando eu quero, não é quando eu penso que chegou o momento. É quando Deus determina que chegou o momento. Em 9º lugar, nossa alegria não se baseia na natureza de nossas circunstâncias. Por quê? Ah, tá tudo bem, eu estou alegre. Não, aqui Paulo falou, sinto prazer nas fraquezas. Não é a circunstância que determina a minha alegria, mas é a minha fé, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é saber que Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Em último lugar, a chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em função do amor de Deus. Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Eu tinha uma Bíblia antiga que eu escrevi lá no início dela. Tudo o que Deus me faz, Ele me faz porque Ele me ama. Amém, queridos? Que a gente possa entender a razão, porque o motivo do sofrimento. Primeira coisa, o sofrimento é inevitável. Segunda coisa, o sofrimento é indispensável. E terceira coisa, o sofrimento é instrutivo. Há alguma área da sua vida que você está sofrendo? Vamos aplicar isso que aprendemos? Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, em vez de ficar lutando contra. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e numa atitude de fé você ouvisse, através da minha voz, aquilo que Deus está te dizendo. A minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, quantas vezes, papai, em meio ao sofrimento, à dor, lágrimas, angústias, desespero, fraqueza, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Alguns até pedem, Senhor Deus, pela morte. Clamamos para que o Senhor dê um basta no sofrimento. Mas como Paulo entendeu, nós pedimos, Santo Espírito de Deus, dá-nos compreensão e que a gente saiba, papai, que o Senhor não vai dar nenhum sofrimento pelo qual a gente não possa suportar. Muito pelo contrário, o Senhor sabe a medida, Senhor Deus, certa. E que nesses momentos a gente possa ouvir a Tua voz dizendo, a minha graça te basta. Obrigado pela Tua graça, papai. E eu oro, Senhor Deus, por todos aqueles que nesse momento estão sentindo, estão passando pelas provas do sofrimento. Eu peço para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, traga a revelação para que todos nós possamos nos alegrar em meio ao sofrimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor suportou o maior de todos os sofrimentos por amor a nós. Que isso seja uma razão suficiente para prosseguirmos, papai amado, olhando para o Senhor
sentindo prazer e alegria e levando esta palavra a muitos que estão sofrendo. Usa-nos como teus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Busque esse Deus, se entregue a esse Deus, clame a esse Deus e certamente você vai aprender, mesmo no meio do sofrimento, a ter uma vida que vale a pena. Um forte abraço. Deus te abençoe.